a parte de semiologia e semiotécnica 2, falando como faz a avaliação da circunferência da cintura. Pessoal, uma das coisas que eu peço a vocês é que vocês também tenham uma trena, tá? A gente vai fazer uma atividade de exame físico aí, até com o pessoal da casa de vocês, mas eu vou explicar isso lá na frente. Mas uma das coisas que vocês vão ter que ter é uma trena, tá? Para a gente fazer justamente essa medida da circunferência da cintura. Para que serve, né? Ela é utilizada para diagnóstico de obesidade abdominal e reflete o conteúdo da gordura visceral. Por que ele coloca aqui a questão da visceral? Porque a maior concentração de gordura no adulto está na região abdominal. No homem, muito mais proeminente na região do abdômen, e a retenção de gordura na mulher é na região do quadril. Mas ela nos dá uma ideia, e aí tem vários estudos demonstrando, né? Eu acho que vocês já viram até na internet, quanto maior a circunferência abdominal do homem, maior o risco de ter problemas cardiovasculares. Ou seja, aquele aderir aos órgãos internos, como intestino e fígado. Então, essa gordura ela vai ficar ali aderida, né? Apresenta associação com a gordura corporal total, sendo o tipo de obesidade mais comumente associado à síndrome metabólica e às doenças cardiovasculares. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Então, a circunferência da panturrilha também a gente faz essa medição. Aí a gente pensa, poxa, então a gente só tinha a ideia que só se fazia a medição do abdômen, mas a gente também faz a circunferência da panturrilha, principalmente em pacientes acamados, em idosos, né, que aí não tem tanta locomoção de ficar em pé para a gente medir, porque a gente vai ter uma ideia do grau de nutrição ou desnutrição do paciente. Então, a gente também faz, interessante que isso às vezes cai em questão de concurso, e a gente só tem ideia que só se faz a medição da circunferência abdominal, mas da panturrilha se faz. É uma medida importante para acompanhar o estado nutricional de pacientes hospitalizados, principalmente os acamados, certo? Olha aí essa ideia. Eu coloco mais idoso, porque geralmente quem pode acontecer em jovens, mas quem fica mais tempo acamado são os idosos, pois permite uma avaliação da depressão. Depressão é diminuição da massa muscular. É útil também para indicar depressão da massa muscular em processo de desnutrição. Foi aquilo que a gente estava falando, né? Então, e aí, gente, a gente vai mostrar aqui como é que se faz a medição da panturrilha, mas aqui está quando em um adulto podemos considerar um grau de nutrição ou um grau de depressão nutricional, né? Então, menor do que 35 centímetros na circunferência da panturrilha, deve ser realizado acompanhamento de rotina, certo? De 31 a 34, veja que está diminuindo, exige vigilância nutricional ao idoso, então aqui já merece um processo de atenção. E menor do que 31 centímetros, a queda, né, da massa muscular, que é chamado do que? Quando tem uma depressão, quando você vê aquele idoso onde tem uma musculatura muito rígida, muito seca, na verdade, a impressão que a gente tem é que a parte muscular está muito aderida à questão óssea, até às vezes fica difícil identificar o que é osso e o que é músculo, né? Então, aquilo ali é considerado um estado de depressão de massa muscular, que a gente considera como o nome de sarcopenia, tá? Essa depressão de massa muscular é chamada de sarcopenia. É necessário, neste caso, realizar uma intervenção, porque se eu tenho uma diminuição da minha massa muscular, eu não tenho reserva nutricional. Então, como é que eu consigo fabricar células? Quando é que eu consigo fabricar? Mesmo no idoso, a fabricação de células já é diminuída. No idoso, com a saúde sem alteração. Mas com o idoso, onde já tem uma depressão de massa muscular, então a formação de células já é bem diminuída, a questão das defesas do corpo, a construção, a fabricação de células de defesa também é diminuída. Aí você vai fazer um curativo num paciente idoso, onde já existe uma depressão de massa muscular, o processo de cicatrização é muito lento.
correndo o risco naquele local ali, por exemplo, de um quadro infeccioso, mesmo você seguindo toda a regra, todo o processo de como fazer um curativo de forma correta. Então, gente, não adianta eu seguir toda a técnica de um curativo correto se meu paciente tem uma depressão muscular. Então, isso deve chamar atenção. Eu chamo a atenção disso assim, por exemplo, que muita gente vai fazer o curativo, mas não faz uma avaliação nutricional do paciente. Eu não estou mandando você ser nutricionista, tá? Mas é necessário você identificar, por exemplo, que o paciente tem uma depressão muscular para justamente encaminhar o nutricionista, né? E aqui a gente faz a medição, gente. Você vai ver aqui, no terço superior aqui, perto do joelho, se eu fosse dividir o membro inferior aqui, né, essa parte aqui da fíbia e da tíbula, em 3 partes, uma parte, 2 partes e terceira parte. Então, no terço superior, eu faço a medição da circunferência da panturrilha. É fácil, mas a gente tem que treinar. Porque provavelmente vocês vão acompanhar pacientes idosos lá no hospital e durante o exame físico vai ser pedido justamente que você faça essa avaliação da massa muscular do idoso, certo? Perímetro cefálico, ele é mais indicado em recém-nascidos. Por que a gente faz avaliar até um ano de idade? Na verdade, no PSF a gente acompanha até mais tempo. Mas por que a gente faz o acompanhamento do perímetro cefálico em crianças? Justamente para poder identificar o crescimento e desenvolvimento dessa criança. O que é esse crescimento e desenvolvimento? É justamente identificar se uma das relações que se fazem do desenvolvimento cerebral de uma criança é o tamanho do cérebro. Então, se o cérebro cresce normalmente, essa criança vai ter um poder cognitivo e se faz a relação de forma normal. Mas é importante se fazer essas avaliações. Então, provavelmente no PSF vocês vão fazer. Provavelmente no hospital vocês vão fazer exame físico também de recém-nascidos, de criança. Então, o perímetro cefálico deve ser medido. Então, é uma importante medida antropométrica, realizada logo após o nascimento, veja aí. É importante para o acompanhamento da criança até os 2 anos de idade. Existe uma tabela, a criança nasce, ela recebe um caderninho, acho que vocês devem conhecer já, esse caderninho, e aí justamente em cima deles que se faz esse processo de avaliação. Em crianças com déficit, deve ser medido até os 5 anos de idade. O que são os déficits, certo? É quando está ou menor ou maior. Existem patologias, muito comum agora a gente vem falando, de uns anos para trás para agora, foi crianças com microcefalia, por ter tido mães atingidas pelo quadro de chikungunya, né, daquela doença, e aí nasceram muitas crianças com quadro de microcefalia. Como também a gente vai observar justo o mínimo e o máximo, que é uma macrocefalia. Qual é um exemplo, Júnior, que tu pode me dar de uma criança com macrocefalia? Crianças com retenção de líquido dentro da região craniana. Eu vou mostrar aqui para vocês. IRN, para a gente ter uma ideia aqui de crianças com macrocefalia. Então, essa aqui, por exemplo, é uma criança com macrocefalia. Se vocês observarem, o contorno a gente consegue acompanhar aqui, que a calota craniana vai estar mais ou menos por aqui. Isso aqui é tudo retenção de líquido céfalo-raquidiano. E por que se tem esse quadro aqui, ó? Criança com microcefalia, criança com tamanho normal e acima disso, criança com macrocefalia. Por que ocorre esse quadro clínico aqui? Porque aqui existe uma artéria, uma veia, que drena esse líquido para a região e vai circulando. Quando ocorre congenitamente, quer dizer, a criança nasceu com isso, de uma obstrução aqui, há necessidade da criança fazer uma cirurgia para sair retirando esse líquido. Geralmente, essa criança vai ter um retardo mental, né? Aqui o outro exemplo de um quadro de microcefalia, né? Veja a importância da gente estar medindo, aqui a enfermeira fazendo a medição da criança, da circunferência da criança, da cabeça da criança, gente. Então, o importante é fazer isso. E existe uma tabela, né? Deixa eu mostrar aqui.
uma tabela que está dentro daquele livretozinho da criança, que é esse aqui, ó. Esse aqui é do adulto, ó. Desculpa. Esse aqui é do menino, que eles colocam azul para menino e rosa. E aqui, esse pontinho verdinho aqui, não sei se todo mundo está vendo aqui, é quando a gente faz o acompanhamento, ó, de 1 ano, 2 anos, isso na Unidade Básica de Saúde da Família. 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso é chamado de crescimento e desenvolvimento da criança. O enfermeiro, ele é o responsável de identificar aqui. Então, veja, tem um amarelozinho aqui, que é sinal de alerta. O vermelho aqui, ele já deve ser encaminhado para um profissional médico, um pediatra especialista. Você encaminha para o médico do PSF, o médico do PSF ele encaminha para o especialista. E sempre ele tem que estar margeando essa linha verdezinha aqui, ó. Esse acompanhamento aqui vocês fazem nas unidades da saúde, ou vocês têm no clínica. Está se tendo muito enfermeiro trabalhando com abertura de clínica para justamente fazer acompanhamento e desenvolvimento dessa criança. Porque tem como estimular, por exemplo, quando ela chegar perto dessa linha amarela aqui, as mães a fazer os estímulos da criança. Isso a gente fala de puericultura, consultórios de puericultura. Isso a gente pode fazer particular ou nas unidades básicas de saúde da família. Beleza, pessoal? Vamos nós. Então, aqui a gente tem um quadro de circunferência, né? Normal de uma criança de 0 a 3 meses é a cabecinha da criança crescer 2 centímetros por mês. Isso é a média. Pode ser um pouquinho maior ou pode ser um pouquinho menor, mas a média é 1. Até os 6 meses, de 3 a 6 meses, ela vai crescer 1 centímetro por mês. De 6 a 9 meses, olha, vê como ela começa a ter uma desaceleração do crescimento, de 0 a 5 por mês. E de 9 a 12 meses, 0 a 5 centímetros por mês, né? É importante obter informações corretas a fim de identificar distúrbios ou agravos ligados à alimentação e doenças de base. A gente tem ideia que muitas das patologias de micro e macrocefalia, principalmente a micro, está ligada só a questões congênitas. A criança nasceu com esse problema, mas não. Hoje, na minha época, quando eu iniciei o PSF, eu realmente acompanhei quadro de desnutrições que levavam ao retardo do desenvolvimento da criança. Então, a criança tem um quadro de uma diminuição do cérebro, porém, essa diminuição da calota craniana, do perímetro cefálico, era causada por uma questão nutricional. Eu não sei como é que está hoje. Eu peguei uma época ruim, mas eu já vim acompanhando já um quadro melhor. Quase não se tinha mais um retardo de crescimento de crianças do perímetro cefálico por questões nutricionais. Mas eu lembro a vocês que o quadro nutricional está relacionado também ao desenvolvimento do perímetro cefálico, tá certo? Então, e o hoje muito comum que a gente tinha, que na minha época não tinha, eu quase não via isso, quer dizer, você pega as fotos dos nossos avós, por exemplo, pega uma foto dos avós da gente, ou dos pais da gente aqui, você quase não via ninguém obeso, você quase não via uma foto de ninguém gordo, a maioria das pessoas era tudo magra. Hoje em dia a gente considera já uma epidemia de obesidade. Hoje, o Brasil já vive uma epidemia de obesidade, né? De uma má alimentação. E obesidade não significa da relação que a gente tinha de nutrição. A gente tem pessoas magras, muito mais bem nutridas do que pessoas obesas. Na verdade, a obesidade é acúmulo de gordura. E a gente sabe que acúmulo de gordura não tem relação com o quadro nutricional. Então, a gente hoje pega muito quadro de sobrepeso e obesidade. O que é sobrepeso? Está um pouco acima do peso normal. Obesidade já é considerada uma alteração já grave do peso, que pode levar a consequências cardiovasculares, principalmente. Consequências que podem levar a danos cerebrais, como um acidente vascular cerebral. A pessoa com obesidade pode vir a adquirir quadros de diabetes. Então, são doenças que são doenças evitáveis. E aí o enfermeiro, ele é o responsável, não está doente a pessoa não está doente. Porém, ela poderá vir a adquirir quadros de doença. Então, o enfermeiro, ele identifica esses quadros de alterações do peso e tenta intervir antes que surja a doença.
Então, são definidos como acúmulos excessivos de gordura corporal, né, verdade, condição que acarreta prejuízo da saúde global, além de favorecer o surgimento de enfermidades como de dislipidemia. Bota aí, gente, significado de dislipidemia. Vou dizer agora o que é dislipidemia. É aumento, certo? Aumento do colesterol e triglicerídeo. Vou repetir, aumento do colesterol e triglicerídeo na corrente sanguínea. E com isso você vai ter uma reação em cadeia. Ó. Doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, a gente sabe que tem diabetes tipo 1, que você nasce com esse tipo de diabetes, e tem a diabetes tipo 2. Hipertensão arterial. Então, veja, são tudo doenças que podem ser evitáveis desde que se controle o nível de obesidade. E onde é a melhor época de controlar uma questão de obesidade? É na infância. Só que, culturalmente, nossos pais, nós, achamos que um bebê saudável é um bebê gordinho. Não é verdade? Sempre se achou que um bebê saudável é um bebê gordinho. E a gente viu que não é. Então, essa intervenção na puericultura, quem faz é o enfermeiro. Certo? Todo paciente pode ser classificado como sobrepeso ou obeso? Sim, isso é uma pergunta. Pode. Dependendo do grau. Sobrepeso é quando ele está um pouco acima do peso. E a obesidade é quando ele já ultrapassa aquela linha vermelha que eu mostrei a vocês. E aí, gente, tem alguns distúrbios que eu queria mostrar para vocês, que quando identificado por nós, ele tem que ter um nome específico para ele. Esses aqui são os mais comuns. Tem outros, mas a gente não vai falar dos outros, a gente vai falar dos mais comuns, tá? Chamado de gigantismo ou acromegálico. O que é gigantismo acromegálico? Decorre da hipofunção do lobo anterior da hipófise. A hipófise é uma glândula. Preste atenção no que eu vou dizer. A hipófise é uma glândula responsável pelo crescimento do ser humano. Tem um hormônio que estimula nossas células a se multiplicarem, células ósseas, células musculares. E quando essa glândula está crescida, ela libera muito hormônio de crescimento. Entendeu? Como ela libera muito hormônio de crescimento, essa pessoa ela vai crescer além do normal. Além da estrutura elevada, a cabeça é maior. Então, se eu pegar aqui, ó, gigantismo acromegálico, vou mostrar aqui a vocês. É assim, ó. Se você observar, eu vou mostrar primeiro as feições, tá? Você nota que a cabeça ela tem uma desproporção maior. É muito comum, esse aqui parece que é o maior homem do mundo, ó, o menor homem do mundo. Foi para o Guinness Book. Então, você nota que tem uma característica do rosto ser bem quadrado. Isso é chamado, ó, outro aqui, ó, chamado gigantismo acromegálico. Então, a pessoa tem um tamanho bem maior do que a outra pessoa. Né? Ó, aqui uma mulher, para a gente mostrar, veja que o rosto é bem quadrado. É chamado de gigantismo acromegálico. Gigantismo infantil. Apresentar extremidades inferiores muito longas, lembrando o aspecto de eunuco. O que é isso, Júnior? Vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Queria mostrar a vocês aqui, ó. Gigantismo infantil. Para vocês verem. Umas fotos aqui, ó. Aqui, ó. O que é o eunuco? Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Apresenta extremidades inferiores muito longas, lembrando o aspecto de eunuco. É como se as pernas da pessoa é bem maior do que o tronco. E os braços também são muito grandes, ó. São chamados de eunuco. Né? Gigantismo infantil é nesse caso. Ó. Vixe como eles têm, como tem pernas grandes, né? Então, é característica de eunuco, neste caso aqui. Nanismo acrodroplástico, desigualdade entre o tamanho da cabeça e do tronco e o comprometimento dos membros, órgãos genitais normais. É o anão que a gente vê, certo? Ele tem as mãos bem pequenininhas, às vezes ele não consegue nem segurar nem nada na mão.
Desculpa. E aí ele é chamado de nanismo. O cretinismo, prestem atenção nisso aqui, ó. O cretinismo é um nanismo por hipofunção congênita da glândula da tireoide, caracterizado pela falta de desenvolvimento de todos os segmentos do corpo. Nesse caso do cretinismo, o nanismo, o anão, ele tem uma desproporção. A cabeça é de um tamanho normal, as mãos é de uma deformidade bem pequenininho, né? Os pés é bem pequenininho. Então, você vê que ele é disforme. Já o cretinismo, ele é pequeno, porém, como eu posso dizer assim, o tamanho do corpo, assim, o segmento do corpo é do tamanho normal. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó, o que é um cretinismo. Se você observar aqui, ó, isso aqui é uma criança com cretinismo. Ela é pequena, você vê que o tamanho ela é bem pequena, mas ela deve ter entre 10 a 12 anos de idade. Outra criança com cretinismo, isso aqui é um idoso com cretinismo, mas você observa, ó, que o tamanho dos braços e dos pés são proporcionais, a cabeça também. Então, isso não é um quadro de nanismo, isso é um quadro de cretinismo. É uma doença congênita também. Aqui, ó. Cretinismo é uma doença congênita que resulta de deficiência ou falta total da produção de tiroxina, ó, da glândula da tireoide. Afeta o funcionamento da glândula da tireoide, causando uma falta de capacidade de aptidão provocada por essa doença. Isso é um cretinismo. Vê a diferença do nanismo. Ó, se você observar aqui, pronto, essa menina, você observar aqui, as mãos dela já são pequenas. É um casal de nanismo, tá vendo? Bem interessante. Mas você nota que a mão é pequena, geralmente, ó, os joelhos são arqueados, os joelhos não, os membros inferiores, eles são arqueados. Então, outro aqui, bem característico, a cabeça é do tamanho normal. Observe que a cabeça dele é do tamanho normal. Aqui também, ó, a família um nanismo, né? Você nota que a cabeça tem um desenvolvimento normal, mas já os membros inferiores não. Isso é nanismo. Cretinismo é uma pessoa do tamanho pequeno, mas com proporções normais. Certo? Qualquer dúvida, você vai falar, viu, gente? Beleza? Nanismo hipofisário. Aí sim, tem a cabeça e o tronco normalmente proporcionados, mas pequenos. Os órgãos genitais são hipodesenvolvidos, para o tamanho de uma criança, né? Este indivíduo adquire aspecto precocemente senil. Aqui se denomina progéria, ou progeria, se não me engano. Então, nanismo hipofisário, a gente tem aqui no Nordeste muito caso de nanismo hipofisário, muito relacionado à consanguinidade, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Nanismo hipofisário. Ó, você vai observar aqui, ó, isso aqui é um nanismo hipofisário. As feições já são de idoso. Elas seguem um tamanho normal, porém as feições são de pessoas idosas. No Nordeste tem aqui, se eu botar aqui no Nordeste, aqui tem muito caso. Principalmente em zona rural, porque a relação de consanguinidade, eu tinha uma reportagem aqui que eu tenho até tirado, mas não achei. Mas as feições são feições de idoso já. Tem uma família aqui no Nordeste que já tem, aqui, ó. Não é essa não, tá? Estou mostrando aqui. Principalmente em zonas isoladas, a gente tem muito quadro disso. Vamos lá. E nanismo de raquitismo, aí depende fundamentalmente dos mau desenvolvimento e deformidade da coluna e dos ossos longos. Apresenta escoliose e encurvatamento dos ossos das pernas. Nanismo de raquitismo é um indivíduo pequeno, porém com deformidade. Bota essa observação aí, gente, que ela é bem importante para você entender. O nanismo do raquitismo é um indivíduo pequeno, porém, ele é anão, porém ele tem muita deformidade óssea, certo? Beleza? Aí a gente vai dar um intervalozinho agora de 15 minutos. Eu vou aceitar o pessoal aqui. Peraí, deixa eu ver. Cadê? Eu vou
a apresentação.